Olá, aqui é Pai Hermes e Xangô com mais uma aula do nosso curso de Teologia de Umbanda, aula 28. Este curso que é uma parceria entre a Tenda de Umbanda Caboclos de Bois e a Perínsula das Almas e o canal Saberes de Axé. Eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, tanto nesta aula quanto no curso, quanto no acompanhamento, nas sugestões e etc., referentes às outras playlists do canal. Agradeço por se inscrever, agradeço por ativar as notificações, por compartilhar, trazer os comentários, né? E também participar, no caso deste curso, do grupo de WhatsApp, que é concomitante à publicação de cada aula. A cada aula nós temos lá material complementar, sugestões, enfim, uma série de colocações feitas pelos participantes, não apenas por mim, para favorecer o diálogo, para amplificar esse diálogo. Agradeço de modo especial aos meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum e mãe pequena Luiz de Oxum, pela participação em todos os sentidos que vai essa participação da organização, da concepção do projeto, enfim, edição e muito, muito, muito mais. É um trabalho bastante intenso e nosso trabalho é todo voluntário. O tema desta aula é Oxumaré, ou Oxumaré, no tempo e Orunmilá. Está bastante sortida a aula. Vamos lá. Primeiro Oxumaré, né? Oxumaré é o filho mais velho e preferido de Nanã. Participou da criação do mundo, enrolando-se ao redor da terra, reunindo a matéria, enfim, dando forma ao mundo. Desenhou vales e rios, rastejando o mundo afora. Responsável pela sustentação do mundo, controla o movimento dos astros e oceanos. Representa o movimento, a fertilidade, o continuum da vida. Oxumaré é a cobra que morde a própria cauda num ciclo constante. Oxumaré carrega as águas dos mares para o céu, para a formação das chuvas. É o arco-íris, a grande cobra colorida. Também é associado ao cordão umbilical, pois viabiliza a comunicação entre os homens, um mundo dito sobrenatural e os antepassados. Na comunicação entre céu e terra, entre homem e espiritualidade e ancestralidade, mais uma vez se observa a ideia de ciclo contínuo, representada pelo orixá, a síntese dialética entre opostos complementares. Nos 6 meses em que assume a forma masculina, tem-se a regulagem entre chuvas e estiagem, uma vez que, enquanto o arco-íris brilha, não chove. Por outro lado, o próprio arco-íris indica as chuvas em potencial, prova de que as águas estão sendo levadas para o céu, para formarem novas nuvens. Já nos 6 meses em que assume a porção feminina, tem-se a cobra a rastejar com agilidade, tanto na terra quanto na água. Por evocar a renovação constante, pode, por exemplo, diluir a paixão e o ciúme em situações onde o amor, irradiação de Oxum, perdeu terreno. Nesse mesmo sentido, pode também diluir a religiosidade fixada na mente de alguém, conduzindo-o a outro caminho religioso espiritual que o auxiliará na senda evolutiva. Aqui nós temos uma observação muito interessante sobre fanatismo, sobre a leitura literal das situações e não simbólico, tudo aquilo que nos amarra e não nos permite viver em plenitude e também nos leva a objetar que o outro viva em plenitude. Em determinados segmentos e casas de Umbanda, Oxumaré aparece como uma qualidade do orixá Oxum, o que não significa que não possam parear, né? Tanto Oxumaré enquanto qualidade de Oxum, ligada principalmente à cachoeira, aquela brumazinha da cachoeira, o que nos lembra também Euá, não é? E Oxumaré, orixá. Inclusive aqui também uma outra situação aparece, a questão do feminino e do masculino, e já vimos ao tratar de Euá, que Euá é considerada a contrapartida feminina de Oxumaré. A sua saudação é Arribobô ou Arrobobô, que significa salve o arco-íris ou o Senhor das Águas Supremas, dentre tantas possíveis acepções, traduções dessa saudação. E o sincretismo principal é com São Bartolomeu, festa 24 de agosto, santo católico, né?
Bartolomeu é citado nos evangelhos nas 4 enumerações dos apóstolos. Bartolomai é filho de Tolmai, Tolmai é arado ou agricultor. O evangelho de João não traz o nome Bartolomeu, contudo o nome Natanael. Conforme a tradição, trata-se da mesma personagem. Bartolomeu teve como morte, antes de decapitado, sua pele foi tirada, né? É um santo patrono de diversas atividades ligadas à pele, o curtume, a confecção, o comércio, etc. Dentre outros elementos, certamente ele é sincretizado ao Xumaré pelo fato de sua pele ter sido tirada antes da decapitação. Por associação, o cruel episódio produz paralelismo com a troca de pele pela qual passam as cobras. O Xumaré é conhecido como a grande cobra de Dan, ou cobra de Dan, uma região, não é? Ligada ao Benin, hoje é o Benin. Nós temos o antigo Daomé, nós temos essa concepção, eu uso nas minhas orações, quando rezo para o Xumaré, salve a cobra de Dan, salve a força do arco-íris, né? Evocando a energia telúrica, evocando a energia celeste e a comunicação entre esses dois polos, essas duas polaridades. E a respeito de Oxumaré, algumas reflexões muito bonitas por meio, claro, dos relatos mitológicos. Oxumaré não gostava da chuva. Toda vez que chovia muito, o orixá apontava para o céu sua faca de bronze e espantava a chuva, fazendo brilhar o arco-íris. Esta faca é um dos seus elementos, não é? Um dos seus instrumentos, um dos seus símbolos também, enfim. Certa vez, o Lorum ficou cego e pediu ajuda ao Xumaré, que o curou. Contudo, o Lorum temia ficar novamente cego e não deixou o Xumaré voltar à terra, determinando que deveria morar com ele no Lorum. O Xumaré só viria à terra, vez ou outra, a passeio. Quando não é visto na terra, é visto no céu, com sua faca de bronze, com o arco-íris parando a chuva. Esse relato explica simbolicamente o arco-íris e seu brilho, bem como sua relação com a chuva, elemento que não agradava ao Xumaré, e com o qual, por meio do arco-íris, dialeticamente se relaciona. Euá buscava um lugar para viver. Chegando às cabeceiras dos rios, aí fez sua morada. Foi surpreendida pelo arco-íris e por ele se apaixonou. Era o Xumaré. Euá com ele se casou. Passou a viver com o arco-íris. A relação entre a água que evapora e se torna chuva, o encanto do arco-íris, a conjugação de elementos afins que se complementam. Não à toa, para alguns segmentos religiosos, Euá é cobra fêmea, o Xumaré é cobra macho. Tal a complementaridade entre ambos. Mais um, olha que legal. Nanã teve 2 filhos, o Xumaré e o Mulu. O Xumaré era lindo, o Mulu era feio. Então Nanã cobriu o Mulu com palhas para que não fosse visto e ninguém risse dele. Quanto ao Xumaré, que tinha a beleza do homem, da mulher e das cores, Nanã o elevou até o céu e aí o pregou, onde pode ser admirado em suas cores quando o arco-íris vem com a chuva. Nota-se que tanto o filho escondido quanto o filho belo figuram em solidão e distante dos demais, inclusive da própria mãe. O Xumaré e o Mulu representam 2 situações distintas, contudo mais semelhantes do que à primeira vista podem parecer. O Xumaré era Babalaô do rei de Ifé. Contudo, não se via respeitado como, aliás, acontecera com seu pai. Babalaô aqui no sentido de um sacerdote oracular. Não é como um sinônimo de babá, conforme podemos ver na aula sobre hierarquia. Naquela situação eu não citei que sinônimo de babá no cotidiano também é babalaô, mas a origem do termo babalaô é aquele que tem os conhecimentos do código de Ifá, não apenas dos búzios, mas de outras formas de oráculo, de observações, de sabedoria, de complementaridade. Então, o Xumaré foi um adivinho que lhe ensinou um ritual de abundância.
No ritual, deveria oferecer uma faca de bronze, 4 pombos e muitos búzios. Enquanto fazia a oferenda, o rei mandou chamar o Xumaré, que disse que iria assim que terminasse o ritual. Na verdade, foi o rei que foi fazer o ritual, me desculpe. Aqui eu confundi na hora de falar. O rei não gostou da resposta e não pagou algo que devia ao Xumaré. Ao retornar para casa, o Xumaré recebeu um recado da rainha Olocum, de um país vizinho, pedindo-lhe que curasse seu filho. O Xumaré então consultou Ifá, fez as oferendas devidas e o filho de Olocum foi curado. Agradecido, Olocum deu a Xumaré riquezas, escravos e um pano azul. Quando voltou para casa enriquecido, o Xumaré foi saudar o rei, que se admirou da prosperidade e riqueza de Oxumaré, que lhe explicou a origem de tudo. O rei, vaidoso por natureza, para não se sentir inferior ao Locum, deu ao Xumaré uma preciosa roupa vermelha e outros presentes. Assim, o Xumaré conquistou riqueza, prosperidade e respeito. Semelhante atrai semelhante. O Xumaré, quanto mais próspero, mais prosperidade atraía, segundo o relato, fiel às suas obrigações. É uma reflexão. Olocum é a senhora dos oceanos ou senhor dos oceanos, conforme a versão, e seria mãe ou pai de Iemanjá. Em terras africanas não temos necessariamente na Yorubalândia Iemanjá associada ao mar, mas sim Olocum, na sua faceta masculina ou feminina. Tempo, também conhecido como Loco ou Iroko. Tempo é um orixá originário de Uere, na parte leste de Oyo, Nigéria. Sua importância é fundamental na compreensão da vida, geralmente é associado a Yansan e vice-versa. Yansan, lembremos, é a senhora dos ventos e das tempestades. Segundo o célebre provérbio, o tempo dá, o tempo tira, o tempo passa e a folha vira. O tempo também é visto como o próprio céu, o espaço aberto, não apenas, portanto, o tempo cronológico. Muitas vezes a espiritualidade diz, ou os pais e mães, ou os médiuns em geral, os filhos de Axé, quando você não tomou tal banho, tomou tal cuidado, então não saia ao tempo. Quando for ao tempo, cubra a cabeça. Né? Não saia ao tempo para não tomar sereno por conta desse banho, por conta da sua saúde. Então, tempo é a amplitude, é o próprio espaço, o próprio céu. Na Nigéria, esse orixá é cultuado numa árvore do mesmo nome, substituída no Brasil pela gameleira branca, que apresenta características semelhantes às da árvore africana. Aqui nós estamos pensando no Iroko, principalmente, né? Por isso que aparece ali, tempo é associado ao Iroko ou a Louco, ou Iroko orixá, Louco Vodum. O tempo é um inquice originariamente chamado de Kitembo. Por isso há pessoas que já vi isso dizendo não existe orixá tempo. Aí eu respondo, se a própria nação Angola coloca tempo como corruptela, o termo, né, do orixá Kitembo, perdão, do inquice Kitembo, quem sou eu para dizer que tempo não existe, que tempo não é o patrono da nação Angola? Tempo ou Kitembo. Associado ao Vodum daomeano Louco, da dinastia Jeje, né, representa a dinastia Jeje, perdão, e ao Inquice Tempo dos Bantus, é na realidade o orixá dos bosques nigerianos, essa árvore, esse Iroko, né? Sua cor é o branco. Utiliza-se palha da costa em suas vestes. Sua comida é, dentre outras, o caruru, o deburu, a pipoca, né? E o feijão fradim. Geralmente, diante das casas de candomblé, há uma grande árvore com raízes saindo do chão, envolvida por um grande pano branco, um alá, né? Trata-se de Iroko, protegendo cada casa, dando-lhe força e poder. Então aqui vocês viram que eu falei rapidamente sobre Loco, um Vodum, Iroko, um Orixá, e Tempo, um Inquice. Vodum, nação Jeje, de modo geral, né? Orixá, Ketu Nagô. E, por sua vez, o Inquice, Banto, Congo angolesa, enfim, tudo que é Banto, tá? E há outras, claro, reflexões também sobre divindades, mas aqui eu vou me ater ao tema, não ao tempo, e ao tempo também. Na nação Angola, Iroko também é conhecido como Maianga ou Maiongá,
nós encontramos cantigas de santo, assim chamadas, e depois na música popular também essas referências a Maianga ou Maiungá. É um orixá pouco cultuado na Umbanda e geralmente associado, claro, também a Yansan, não só na Umbanda, mas quando aparece na Umbanda, né? O que mais que nós temos? Tanta coisa, tanta MPB sobre tempo, mas eu quero aqui falar sobre o sincretismo. E o sincretismo de tempo é principalmente com São Lourenço. A festa é 10 de agosto, portanto também no mês de Oxumaré, no mês de Obaloaiê, conforme as datas sincréticas. Às vezes a gente pensa em agosto como Obaloaiê, mas não apenas, tá? É bem interessante. Até porque nós temos Obaloaiê, Oxumaré e Irô como filhos de Nanã. É interessante. Alguns relatos, como quando falamos de Oxumaré, vimos um relato em que aparecem dois filhos, Oxumaré e o Mulu. Mas outras versões, outras reflexões trazem três. E aí nós observamos a situação da inclusão e da exclusão sob outros aspectos. E claro, aspectos mais profundos, porque temos um filho a mais, e sempre conforme a mitologia, a sua simbologia é plural, bastante profunda, né? Mas o que tem São Lourenço? Por que o sincretismo, né? Mártir do ano 258, morto queimado numa grelha. Segundo alguns autores, a associação entre tempo e São Lourenço se dá pela semelhança entre a grelha e a escada utilizada para se colocar a bandeira de tempo em terreiros Angola. E o tempo também carrega um instrumento em suas mãos. No grupo de WhatsApp eu vou colocar uma ilustração que lembra uma grelha. Então a associação sobre São Lourenço, que teve essa morte trágica e cruel, e Orixá Tempo, e também pela escada. Há várias leituras possíveis. Há autores que concordam, autores que discordam. Pessoas do axé que concordam, discordam, são versões diferentes para o mesmo fato. E Orunmilá? Tanto Orunmilá quanto Exu têm permissão para estar próximos ao Olorum, quando necessário. Daí sua importância. Senhor dos destinos, Orunmilá rege o plano onírico, ou seja, o plano dos sonhos, né? É aquele que sabe tudo o que se passa sob a regência de Olorum, no presente, no passado e no futuro. Porque o tempo não é linear, né? Está aí a ciência para explicar de formas determinadas aquilo que os povos ditos primitivos, no melhor sentido da palavra, os que vêm primeiro, os povos ancestrais, sabiam. Ancestrais e muito presentes, né? Aqui eu uso uma terminologia para tentar me explicar da melhor forma possível. Tendo acompanhado o Dudua, que aparece também ora como masculino, ora como feminino, na mitologia, na cosmologia iorubás, não é? Aqui eu estou simplificando. Tendo acompanhado o Dudua na fundação de Ilê e Fé, é conhecido como Eleri Ipim, o testemunho de Deus, inclusive a sua saudação, a saudação que eu mais uso, né? Ibi Keji Olodumare, vice de Deus, ou então também Gaereborum, o que está na terra e no céu, ou então Optã Ifé, o historiador de Ifé, porque ele é aquele que sabe, é a sabedoria, né? Orunmilá. Por ordens de Olorum, além de ter participado da criação da terra e do homem, Orunmilá auxilia cada um a viver seu cotidiano e a vivenciar seu próprio caminho, isto é, o destino para seu Ori, a própria cabeça, né? Como se diz. E esse destino, esse caminho, esse Odu, ele não é uma camisa de força, mas ele é tudo aquilo que ressoa com o meu coração. Então, se eu fujo a este Odu, eu começo a ficar infeliz, eu adoeço. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu nasci para ser cantor, eu posso fazer uma carreira numa indústria de calçados e chegar a um alto cargo, mas eu não estarei pleno. Eu estarei sempre com aquele dentinho me mordendo, me cobrando, cara, você não está vivendo o seu caminho. Então, o Odu não é uma fatalidade. O caminho de cada ser é algo que escolhemos antes de nascer. E, claro, nesse caminho a gente cai, se levanta, muda alguma coisa aqui, muda uma coisa ali. Mas existe um norte. É nesse sentido que nós temos também o auxílio de Orunmilá. Seus porta-vozes são chamados Babalaôs, pais do segredo, falamos disso há pouco, né, nesta aula ainda, iniciados especificamente ao culto a Ifá. No caso dos búzios, entretanto, os babalaôs são cada vez mais raros, sendo os mesmos lidos e interpretados por babalorixás e alorixás e outros devidamente preparados.
A preparação e as formas de leitura podem variar bastante do candomblé para a Umbanda e de acordo com a orientação espiritual de cada casa e de cada ledor ou ledora. Por mais que digamos que os grandes babalaôs estejam desaparecendo ou desapareceram e as suas funções, inclusive em termos de análises antropológicas de poder, passaram para os babalorixás e alorixás, nós temos o culto a Ifá cada vez mais crescendo, ou nos últimos anos teve um boom, o chamado ifaísmo no Brasil. No grupo de WhatsApp, claro, eu vou colocar algumas referências, inclusive sobre o Babalaô Agenor Miranda, que é uma referência, sempre foi, para grandes casas de candomblé mais tradicionais, sempre anunciando quem é o herdeiro, quem é a herdeira da casa. Cada ser humano é ligado diretamente a um Odu, que lhe indica seu orixá individual, bem como sua identidade mais profunda. Em Cuba, Orunmilá é sincretizado a São Francisco de Assis, porque tem o conhecimento da natureza, dos elementos, a sabedoria. Outra questão, Ifá é o sistema, digamos assim, não o orixá. Orunmilá é o orixá, é a divindade. Outra questão que eu quero aproveitar aqui é a seguinte: muitas pessoas dizem, não existe oráculo na Umbanda, isso é um modismo. Aí eu respondo, um modismo que existe há 100 anos, um pouco mais ou um pouco menos. Porque nós temos segmentos umbandistas e casas umbandistas que se valem do oráculo, por meio dos búzios e outras formas, né? Então, assim, eu preciso observar antes de criticar. Na sua fundamentação primeira, em 1908, na Umbanda, e repito sempre, vejam as primeiras aulas para entender a diferença entre espiritualidade e religião, para entender por que o marco de 1908 é importante para a Umbanda e para este curso, enfim, há mais detalhes, sobretudo nas duas primeiras aulas deste curso. Em sua fundamentação primeira, nós não temos oráculos, não temos os búzios, mas também não temos o corte, não temos o atabaque, não temos uma série de elementos que foram incorporados às umbandas, falemos assim no plural, diante da diversidade regional, cronológica, de fundamentos mesmo, etc. Ok? Então temos umbanda que não tem oráculo, na sua maioria, digamos assim, sem uma análise estatística. Temos umbandas que trabalham com oráculos, sejam cartas, sejam búzios, enfim. E temos uma situação que é a seguinte, por exemplo, no meu caso, a nossa tenda espiritual, tenda de Umbanda Caboclos de Bóis e Perímetro das Almas, não trabalha com búzios. Mas eu jogo búzios. Eu trabalho com terapias oraculares de modo geral, não no terreiro. Para o terreiro, eu consulto uma ou outra vez para saber a regência semestral, a regência anual, uma ou outra meditação para mim, tomada de decisão, embora os guias falem no ouvido da gente o tempo todo, Xangô também, os orixás de modo geral, seu Zé Pilintra, socorro, mas fala demais. Mas assim, a gente é demais no bom sentido, ele sabe, eu tô brincando. Mas às vezes eu consulto, muito raramente, e para ver as regências anuais, as regências semestrais. Porque quem anuncia os orixás, quem anuncia outras coisas no terreiro, outras situações, são os orixás, são os guias que trabalham comigo ou com os filhos. Às vezes é o guia que trabalha com um filho que se manifesta, que dita logo o seu nome, não é o seu Zé que fala, o caboclo de boi, mas existe essa variação. E, portanto, eu não uso os búzios. Orixás também. E assim, se não são diretamente eles em terra que falam, por intuição, por recados que eu recebo, quais são os orixás que às vezes o filho nem sabia que carrega na coroa, qualidades, porque alguns orixás nós trabalhamos na nossa casa com qualidades, enfim. Fica aqui o convite mais uma vez, respeite a diversidade, vamos aprender antes de criticar, antes de dizer que é modismo, porque há coisas que não são modismos, há elementos que não são modismos, estão aí. A pessoa que não conhece que faz a crítica. Nós vamos falar um pouquinho disso na aula 31, ao elencarmos a chamada Teologia do Desalinho. Outro convite, acompanhe as nossas aulas, acompanhe o nosso curso, acompanhe as outras playlists, participe do grupo de diálogo, debate, conversa no WhatsApp. Abraço, gratidão e